Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Edson Bandeira. Quero dar sequência aos vídeos para ajudar os professores de ensino religioso. Esse aqui é o terceiro vídeo, né, dessa sequência, BNCC no ensino religioso. Então peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí para ajudar o canal, curte, compartilha, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, a mais professores, a mais pessoas que querem saber sobre religião e BNCC, beleza? Então, como eu falei, né, eu vou estar usando, né, o meu livro Religião Sem Chateação como base para esses vídeos aí, para você também pegar uma base para as suas aulas. Então, a gente trabalhou na aula passada eu na BNCC e hoje respeito à diversidade religiosa. Aí eu coloquei como unidade 1 no meu livro Respeito à Unidade Religiosa. E aí o que acontece? Você lança esse tema lá no quadro, tem um texto que você pode usar esse meu aqui, ou pode usar um outro qualquer desse tema, né? Eu coloquei, existem muitas religiões, chamamos essa variedade de religiões de diversidade religiosa. E aí você vai explicar aos seus alunos um pouquinho sobre isso, a diferença de algumas religiões e tal. Se for uma turma de criança, uma turma muito infantil, então eles não vão às vezes saber de muita variedade de religião, então é bom você trabalhar com algumas figuras, de repente algumas imagens, e até para facilitar. E eu coloquei, devemos entender que cada pessoa tem o direito de escolher uma religião, e até mesmo de escolher não ter uma religião. Ou seja, ninguém é obrigado a ter uma religião, principalmente no Brasil, que é um país laico, que é uma coisa que a gente vai também estudar melhor mais à frente. Temos que respeitar a religião das pessoas, mesmo que possam parecer estranhas para nós. Então é bom explicar isso para as crianças, porque às vezes a criança é criada dentro de um conceito religioso, dentro de uma família de uma determinada religião, que às vezes tem um preconceito contra outra religião. E aí fala, mas aquilo ali é muito estranho, aquilo ali é do diabo, aquilo ali está errado, aquilo ali isso, aquilo outro. E a criança, às vezes, o aluno, às vezes, cresce com essa má impressão, às vezes, de outra religião. Então é bom você explicar um pouquinho sobre isso, porque às vezes o que parece estranho para nós é uma expressão de fé do outro, né? E a gente tem que respeitar essa coisa, essa diversidade religiosa no Brasil, ela é muito grande. A gente tem praticamente todos os tipos de religiões no Brasil. Eu mesmo, eu cresci dentro de um ambiente onde eu tinha contato com todas as religiões. Minhas tias tinham lá, às vezes, um trabalho mais voltado a uma religião afro, e aí tinha um pessoal que era mais kardecista. Minha mãe foi criada na igreja batista, então eu tinha uns amigos testemunhos de Jeová, então era muita religião, muita coisa. Então as crianças, os alunos, eles crescem às vezes envolvidos no meio com muita religião, mas ficam apenas focados em uma religião e às vezes tem até um certo preconceito, uma certa discriminação por achar estranho alguma prática religiosa, beleza? E aí, uma coisa boa para sugerir aos alunos, quais as religiões que vocês conhecem? Pergunta para os alunos, eles vão dizer, católico, evangélico, espírita, alguns vão falar sobre religiões orientais. E aí, conforme as crianças forem falando as religiões que conhecem, os alunos, você vai colocando ali no quadro. E aí é bom deixar umas figuras separadas, aí você coloca lá as figuras e fica muito legal. Então, até eu coloco essas figuras ou símbolos, né? Por exemplo, eu coloco aqui como a religião, o cristianismo é uma das maiores religiões no mundo e no Brasil, então eu coloco aqui uma Bíblia que representa os evangélicos, essa cruz representando os católicos, tem a figura do Buda também, do budismo. Esse peixinho aqui, na versão original do livro nem tem, estava aqui só para tampar um buraco. Aqui entra uma figura de religião afro-brasileira, que eu não tinha no momento. Então o que acontece? É bom você trabalhar com essas figuras para que a aula seja ainda mais simples para as crianças. Como eu sempre falo, o objetivo desses vídeos, o objetivo do meu livro, o objetivo das palestras que eu dou é sempre isso: tornar a aula de religião mais simples e divertida, não ficar aquela coisa monótona. Tem a apostila que você vai ver, respeito à diversidade religiosa, são, 5 aulas com o mesmo tema. Então o aluno enjoa disso aí, fica maçante. Então, esse tema aqui você vai debater em 1 ou 2 aulas no máximo, para não ficar maçante.
Eu até coloco uma coisa interessante aqui. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito também inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar sua religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância isolada ou coletiva. E aí você explica aos alunos, ou seja, eles vão manifestar essa religião como crença. O pai e a mãe ensinou eles a acreditar naquilo. Pelo ensino, às vezes a criança, o aluno, dentro até de uma aula de ensino religioso, ele se encanta por determinada religião, vai procurar saber mais e acaba se tornando um adepto daquela religião. Pela prática, às vezes a família pratica com a religião, eles praticam desde pequeno, né? O próprio culto nessa prática, e pela observância isolada ou coletiva. Às vezes a criança observa, né, dentro da vizinhança, dentro da rua, né? Tem ruas que é predominantemente uma religião. Então, desde cedo as pessoas vão observando. Beleza? E aí coloca lá algumas 3 ou 4 perguntas para fixar a aprendizagem. Por exemplo, o que é a diversidade religiosa? E aí cite 3 religiões que você conhece. E aí você coloca lá algumas perguntas para fixar isso já mais para o meio da aula. E aí eu sempre uso aqui, né, nesse livro, e uso nas minhas aulas também, técnicas teatrais, exercício de teatro, coisas ligadas à arte da interpretação, para a aula se tornar um pouco ainda mais divertida. E até eu sugiro aqui um exercício, esse exercício eu chamo de atividade teatral de fixação. Então, como é que seria esse? 6 voluntários divididos em 2 grupos, com 3 integrantes ou mais, vão encenar um exemplo de discriminação religiosa, sendo corrigido com respeito. Cada grupo monta uma encenação e os outros alunos serão público. Então, os alunos que gostam lá, você pega lá alguns voluntários, vão fazer, sei lá, alguém criticando o outro, ou falando mal de uma religião, ou falando mal de uma pessoa. Eles vão fazer uma encenação daquilo ali, e o outro vai corrigir, falando, você não pode fazer isso, você deve respeitar o próximo e tal. Então, fazer uma encenação dividida, e aí os alunos que são mais tímidos, que não gostam de fazer esse tipo de exercício, eles vão ser o público, vão assistir e acaba todo mundo interagindo, beleza? Então isso tudo pode ser uma aula, ou você pode ainda acrescentar. Eu botei um texto aqui de reflexão, para a gente já ir finalizando esse vídeo para não ficar longo. As pessoas de todas as religiões devem ser tratadas com respeito e atenção. Respeitar os outros significa... Aí alguns exemplos, alunos falarem, mas você coloca algumas coisas no quadro. Por exemplo, alguns exemplos. Viver sem brigas, cultivar a paz, não fazer aos outros que não queremos que os outros não façam, ajudar os outros e aceitar a ajuda deles, conversar com as pessoas de outras religiões sem preconceito, procurar ser solidário, principalmente com aqueles que mais precisam da nossa ajuda. Então, são alguns exemplos que você pode colocar no quadro, aí, dependendo da turma. Desculpa, minha garganta está um pouco ruim. Até da idade dos alunos, pode até, de repente, fazer um cartaz. São várias coisas que podem ser feitas. E eu vou deixar aqui, assim, para quem quiser abrilhantar um pouco a aula, eu tenho uma música de uma banda chamada Oficina G3, você bota no YouTube, A Lição. E a letra dessa música é muito interessante. Então, quem quiser trabalhar uma música também na aula, eu sugiro essa música que vai ser muito legal. Não vou ler aqui a letra e muito menos vou cantar, porque eu não sei cantar, mas você coloca lá no YouTube, A Lição, Oficina G3, e você vai ver, ou coloca no vagalume a letra, né, observa a letra, depois você vê o vídeo da música, e é uma sugestão aí para quem gosta também de trabalhar com música na aula. Beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar novamente sobre BNCC, trabalhando eu mais uma vez, vou dar mais um exemplo. E já partindo para também intolerância religiosa, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional, né? Aí contra a intolerância religiosa, né? Então vou estar falando sobre isso também no próximo vídeo. Beleza? Obrigado a você que assistiu. Grande abraço. Até o próximo vídeo.